Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas a gente tem que descrever tudo o que está acontecendo no Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui desse jogo, Vasco da Gama e Oriente Petroleiro. Vamos abordar aqui o assunto do escudeiro. O Vasco da Gama foi condenado mais uma vez na Justiça do Trabalho. E vamos falar aqui sobre os 5 milhões da Caixa Econômica Federal que ficaram retidos. Meus amigos, o Vasco jogou ontem com o Oriente Petroleiro. Começa esse vídeo aqui repudiando o ato de discriminação, de racismo, o qual foi feito pelo torcedor do Oriente Petroleiro. Isso é inadmissível. Esse árbitro venezuelano, ele não tem a mínima condição de apitar uma partida de uma equipe grande como é o Vasco da Gama. Não tem. O goleiro do Vasco sofreu um ato de discriminação, ainda tomou cartão. Lamentável. Tão lamentável quanto foi a atuação do Vasco. A única coisa que a gente tira de proveito é o fato do Vasco da Gama ter passado de fase e ter embolsado 1.600.000 porque virá numa hora boa. Dentro de campo, temos que fazer várias reflexões. Várias. A equipe do Vasco teve uma semana para poder treinar. O Vasco jogou contra uma equipe modesta, o Oriente Petroleiro. Criou muito sim nas duas partidas, mas porque essa equipe é simplória, é fraca. O Vasco tem muita dificuldade na armação de jogadas e principalmente nas finalizações. O Vasco pecou ontem novamente. Na parte defensiva, a vaca só não foi pro brejo porque a equipe do Oriente Petroleiro é fraca. E para completar, a gente tem um técnico, o Abel Braga, que ele está com muita dificuldade para enxergar o jogo. E digo aqui, a saída do Abel Braga do Vasco é questão de tempo. Não vai durar até a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desse jeito, não vai aguentar. O Vasco jogou 9 partidas esse ano, nenhuma partida que enchesse os olhos do torcedor do Vasco. Nenhuma. Alguns jogadores que não dá mais para jogar, que o Abel está insistindo. O Erle, Henrique e Marco Júnior. Não entendo essa insistência. E o Vasco precisa de reforços. Eu não vou mentir aqui para vocês. Alex Teixeira não vem. É impossível. Hoje o Vasco da Gama não pode passar de uma folha de 4.300.000. Porque se pagar não vai ter condições de
Se passar, não vai ter condições de pagar. Hoje a folha do Vasco da Gama é 3.700.000. E a nossa realidade é que nem jogadores do futebol sul-americano, estou falando de jogadores que nem passagem na Europa tiveram, o Vasco não consegue trazer. O Vasco com dificuldades para poder trazer o Benítez e o Oroz. O Benítez, o Independente falou ontem que só aceita negociá-lo através de uma venda, nada de empréstimo. Ficou difícil a contratação desse atleta. Então o Vasco tenta uma segunda opção. Esse Oroz vai resolver os problemas do Vasco? Deus queira que sim. Mas pelo currículo dele, é difícil que o Vasco acerte nesta contratação. O Vasco vai para o Campeonato Brasileiro e no Campeonato Brasileiro os adversários não vai ser o Altos, assim como não será o Oriente Petroleiro. E se o Alexandre Campelo pensa em contratar só 2 atletas, a vaca vai pro brejo. O Vasco, enquanto não resolver a situação fora de campo, o problema do Vasco é administrativo, e isso não advém de agora da administração do Campelo. Ontem a gente teve mais uma prova disso. Foi o que aconteceu. O Vasco foi condenado mais uma vez na Justiça do Trabalho. Dessa vez foi o presente de Natal que o Eurico Miranda deixou aí. 2.800.000 do caso do Escudeiro. Lamentável. Esse jogador saiu do Vasco, o Vasco devendo salários para ele. Foi feito um acordo na administração do Campelo, também não foi pago. É um caso muito semelhante com o caso aí do Jorge Henrique. É um caso que é muito grave, que as pessoas não falaram, que o Vasco vai precisar entrar com embargo de declaração, porque o juiz pediu penhora e esse atleta está embutido lá no ato trabalhista. Então o Vasco precisa entrar com embargo de declaração para que essa decisão seja refeita. Porque se o Vasco toma uma penhora agora, com relação à verba da Caixa Econômica Federal, o Vasco ficou com 5 milhões retidos. Segunda instância entendeu que a Caixa Econômica não tem obrigação de liberar essa verba para o Vasco da Gama. Não tem, por conta das CNDs, as certidões positivas com efeito de negativas, que o Vasco não tem. O Vasco não tem por conta dessa administração do Campelo, que não paga imposto, não recolhe imposto. São quase 3 anos sem certidões. É lamentável, é deplorável. Acho que deveria ter uma sensibilidade com relação à Caixa Econômica Federal para que esse dinheiro fosse liberado. Hoje, mais um vencimento. Hoje, dia 20, está vencendo o salário de janeiro. Foi prometido que hoje seria pago. Os funcionários do Vasco fizeram paralisação. E vamos ver em que pé, no decorrer da tarde, que isso vai acontecer. Por enquanto, nada foi pago.
Graças a Deus o Vasco recebeu aí 2.400.000 da Copa do Brasil e 1.600.000 aí oriundo da Copa Sul-Americana. Mas é muito pouco para a grandeza do Vasco da Gama. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar alto, melhor, grande. E mais tarde eu vou fazer outro vídeo aqui para falar do assunto de sócio torcedor e Romário, tá? Na live de hoje à noite, que promete, às 21h30, a gente vai falar muito. Desculpa o vídeo longo, mas era necessário fazer um resumo de tudo. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!